Você é um treinador de cavalos que acaba tendo um encontro assustador com um OVNI, que está capturando um a um dos seus animais. O que você faria após esse avistamento? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar OJ e Emerald bolando planos para filmar a criatura. E eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o alien de não olhe, ou nope, se você prefere o título em inglês. OJ e seu pai estão em mais um dia normal de sua rotina de treinadores de cavalos, que são usados para filmagens cinematográficas. Após terminar os afazeres, OJ observa seu pai domando Fantasma, um cavalo que está dando um certo trabalho. O pai de OJ até pergunta onde está a irmã dele para ajudar nas tarefas, mas assim que OJ vai ligar para ela, os eletrônicos do lugar param de funcionarem, e o cara escuta gritos no céu, seguidos por uma chuva de objetos aleatórios que acabam acertando o pai dele. Mesmo OJ levando o senhor para o hospital, ele acaba falecendo, já que uma moeda acertou em cheio no seu olho e se alojou no cérebro. Bom, o acidente com o pai de OJ infelizmente foi atribuído a um despejo de objetos de algum avião aleatório que estava passando pelo local. O que é muito estranho é que não parece que uma investigação foi feita para tentar identificar quem foi o porcão que estava jogando essas coisas do céu. E não teria como isso ter vindo de um avião comercial ou um jatinho particular, por ser impossível abrir as janelas por conta da pressurização da cabine. Então sobra apenas aviões menores como monomotores e bimotores, que geralmente possuem janelas que podem ser abertas, mas parece que ninguém quis checar os registros de voo. E sim, não existe uma lei nos Estados Unidos que obriga os pilotos de aviões pequenos a entrar em contato com uma torre de controle aéreo, a menos que exista um tipo de aeroporto por perto. E em Água Dulce, que é o local onde fica a fazenda dos Haywood, existe um Air Park, um local onde pilotos podem decolar com seus aviões. Então com certeza existiria um log de quais aeronaves estavam no ar naquele momento, e aí teria como identificar quem jogou aquilo. Se bem que nós sabemos que não foi um avião, e parece que OJ não acredita muito nessa versão que foi lhe apresentada também. 6 meses após a morte do seu pai, OJ foi obrigado a assumir os negócios e levar os cavalos para os sets de filmagem. Claramente o cara não leva muito jeito para o negócio, mas sua irmã Emerald chega e salva a apresentação sobre segurança, falando que o primeiro conjunto de fotografias sequenciais era de um jockey negro e um cavalo, e esse jockey era seu tetravô. Ela fala sobre as regras de segurança, mas claramente ninguém ligou pra nada, deixando o cavalo bem estressado com tudo. Depois do pequeno problema, OJ é retirado do trabalho, e seu cavalo é substituído por um feito com efeitos especiais. Os irmãos voltam para casa, mas OJ faz uma paradinha para falar com Rick Jupe Park, o dono do Jupiter Clan, uma pequena atração turística do vilarejo. E como os negócios estão indo mal, OJ está vendendo aos poucos seus cavalos para Rick, com a promessa de que poderia comprá-los de volta quando as coisas melhorarem. Obviamente, a irmã do cara vai junto na negociação e dá uma leve atrapalhada, já que ela parece ter um pequeno problema de foco e fica abismada quando descobre que Jupe era a estrela de um show quando criança. A negociação dos dois acaba ficando de lado, pois o cara aproveita para se vangloriar dos seus dias de astro e conta sobre como o show que ele fazia acabou de uma forma bizarra. O sitcom que ele estrelava se chamava Casa dos Gordy, onde tinha uma família junto com um chimpanzé. E bom, vocês já imaginam como isso deve ter acabado, né? Em um episódio especial, onde era o aniversário do macaco, Gordy escutava os sons da floresta, e diferente de você que escuta para relaxar, isso fez com que ele sentisse saudade de casa e ativasse o modo matança. E com certeza esse chimpanzé deve ter cansado de trabalhar para receber só bananas, e tocou o terror no set inteiro, finalizando uma galera no processo. Ok, por mais que essa história pareça bizarra, isso já aconteceu na realidade. Uma família adotou um chimpanzé, e ele até apareceu diversas vezes na televisão, porém o animal teve vários episódios de agressividade e acabou atacando seriamente uma mulher, deixando ela completamente desfigurada, precisando de um transplante de face posteriormente. E durante o ataque do chimpanzé, ele foi abatido após levar 4 tiros da polícia. Isso é extremamente parecido com a história de Rick, porém ele acabou saindo ileso do ataque do animal, fisicamente pelo menos. Mas eu vou falar disso depois. Digamos que tentar domesticar um animal selvagem nunca é uma boa ideia. Mesmo que você cuide dele desde filhote, ele irá continuar com seus instintos e pode atacar a qualquer momento. Um chimpanzé é mais rápido e até 2 vezes mais forte que um humano. Caso você entre na mira de um deles, existem algumas coisas que você pode fazer. A primeira delas seria tentar um movimento de submissão entre os primatas, onde você praticamente sorri para mostrar os dentes, mas sem abrir muito a sua boca, mantendo os dentes juntos. Isso é um sinal de que você não está muito afim de uma briga, mas é preciso tomar bastante cuidado, já que se um pequeno detalhe como abrir muito a boca pode sugerir uma postura de ataque e fazer o primata vir para cima de você. Outra coisa seria correr o mais rápido possível para longe do chimpanzé. Mesmo que eles sejam mais rápidos que você, eles não possuem a mesma resistência que um ser humano, devido a terem o dobro de fibras musculares de contração rápida, o que é ótimo para correr a toda velocidade, mas possivelmente eles vão acabar cansando muito mais rápido do que você. Caso você consiga por uma certa vantagem e conseguir mantê-la, pode ser que o chimpanzé não te pegue. E por último, você pode pular na água, já que chimpanzés não são bons nadadores, mas digamos que o set de Rick não tinha essa opção, né? De volta à fazenda dos Haywood, eles conversam
conversam sobre o passado, mas Emerald nota que o fantasma está solto na arena e OJ vai lá checar, enquanto a mulher escuta uma música alta na casa. O fantasma acaba escapando da arena e OJ vai atrás. Ele chega na entrada da sua propriedade e observa as luzes no parque de Jupe e ele ensaiando para um show que faria em breve. Logo, todas as luzes e equipamentos elétricos são desligados por um breve momento e OJ vê um OVNI no céu. Depois disso, os irmãos vão checar as câmeras para ver onde o fantasma foi, mas nada foi filmado. E aí ele conta para Emerald sobre suas dúvidas do que matou o pai deles e que ele viu algo muito grande, muito rápido e maior do que um avião. E é claro que Emerald viu uma oportunidade nisso e decide que eles precisavam filmar aquilo e vender como evidência ufológica. Então eles vão até uma loja comprar câmeras e equipamentos para tentar filmar o OVNI. Lá os dois conhecem Angel, que rapidamente se oferece para instalar tudo. E digamos que esse cara é um grande entusiasta de aliens e fica bem interessado pelo que está acontecendo com os Raywood. Após um pouco de insistência, o cara consegue ir até a fazenda instalar os equipamentos, e lá ele até comenta sobre a mudança da sigla de OVNI para Funny, e que isso foi feito apenas para manter as pessoas na ignorância. Ele até comenta sobre 3 teorias sobre os extraterrestres. A primeira diz que os aliens são seres intergalácticos à procura de paz. A segunda são humanos do futuro voltando ao passado para impedir a gente de destruir o planeta. E a terceira, que é a minha preferida, é que eles são destruidores de mundos, e estão observando a Terra e estudando os humanos para atacar no momento certo. E qual delas você prefere? Enquanto isso, Emerald volta com um cavalo falso que roubou de Rick para servir como isca, e logo em seguida o próprio cara chega lá para tentar recuperar o cavalo falso, mas não dá muito certo e ele vai embora. Após montar as câmeras, eles dispensam Angel. Durante a noite, Emerald acaba dormindo e OJ escuta algo em um dos celeiros e chegando lá, ele encontra pequenas figuras cinzas que vão para cima do cara. Ele tenta pegar o celular para filmar, mas acaba sendo surpreendido e dando um soco em uma delas. Mas no fim eram apenas os filhos de Rick pregando uma peça no cara, por ter roubado a estátua de cavalo. Bom, por sorte dessas crianças, ele não estava armado. Após ter visto um alien sobrevoando minha casa, ou eu teria vazado do lugar o mais rápido possível, ou eu estaria armado até os dentes para proteger minha propriedade. Afinal, eles estão nos Estados Unidos. Conseguir armas para proteger uma propriedade rural não deve ser muito difícil. Logo que as crianças vão embora, um louva-a-Deus aparece na câmera A, e Angel liga para Emerald, avisando que a câmera B tinha perdido o sinal. Enquanto isso, OJ está no meio do terreno com um cavalo, que se assusta e sai em disparada. Então os irmãos escutam gritos de cavalos, ao mesmo tempo em que uma nuvem estranha surge no local e começa a perseguir OJ. O cara se esconde em um estábulo e a nave continua a perseguir, cortando a energia de tudo à sua volta. Emerald até tenta tirar o louva-a-Deus da câmera, mas o cavalo acaba sendo abduzido pela nave, que depois disso desapareceu nas montanhas. Bom, por muita sorte, esses dois não foram levados pela nave. É claro que o plano deles era extremamente falho. Instalar câmeras e esperar por um OVNI é contar com a sorte, mesmo após ter visto um. Pelo menos nós sabemos que por algum motivo, o vento que o ser gera apenas consegue capturar coisas em campo aberto. Ou seja, se você tiver um teto sobre sua cabeça, provavelmente vai estar seguro. Nesse caso, nada como ter um rifle para testar se a nave tem algum tipo de campo de proteção, igual vimos em Guerra dos Mundos, que impediu os tripods de serem atingidos. Após falhar na tentativa de gravar a nave com as câmeras instaladas, os irmãos Raywood decidem entrar em contato com Host, um cineasta famoso, tentando convencê-lo a filmar o alien. Mas digamos que se você quer convencer alguém a fazer algo para você, é bom evitar que a primeira coisa que você fale é que não tem dinheiro para pagar. Emerald acaba tentando vender a história de um jeito bem comercial pro cara, falando que estavam procurando pela filmagem impossível. Mas isso não chama muita atenção dele, e Host só desliga na cara dela. Talvez aqui, se ela tentasse de alguma forma trazer o cara até a fazenda para contar o que estava acontecendo, poderia ser que ela tivesse uma chance de convencê-lo pessoalmente. Logo depois disso, Angel retorna à fazenda e mostra que uma nuvem está parada por horas próximo a uma montanha, indicando que aquela era a nave em Alien. E seria bom se esse cara tivesse aparecido uns 5 minutos atrás, na hora que ela estava tentando convencer o Host. Só que apenas essa prova em vídeo não é o suficiente. Afinal, ninguém vai acreditar que uma nuvem parada é um OVNI nos dias de hoje. E OJ, por algum motivo, começa a desconfiar se aquilo realmente era uma nave. Logo depois, Angel entra para a equipe e começa a cobrir as câmeras para garantir que elas iam continuar filmando mesmo com a chuva que estava por vir. E OJ lembra do panfleto que Rick tinha ido entregar antes sobre um novo show que ele iria fazer com a família. Enquanto isso, vemos Jupe dando um grande espetáculo. Ele fala sobre a experiência que estava tendo com um OVNI, que saiu das névoas e atacou um cavalo. E esse era o motivo dele estar comprando mais e mais cavalos de OJ. Rick acredita que os aliens confiam nele, e por isso ele está podendo fazer esse espetáculo. Mas antes do esperado, a nave ecoa nas montanhas e se aproxima para pegar sua oferenda. Mas digamos que a nave vai levar um pouco mais do que ele pensa. Logo, ela paira sobre a plateia, desligando todos os eletrônicos e ceifando todos os espectadores dali. Então vemos algo que
parece ser um trato digestivo, puxando as pessoas desesperadas. OJ chega ao local e encontra tudo vazio, sobrando apenas o cavalo que foi esperto o suficiente para ficar dentro da gaiola de vidro. Logo, o alien retorna, ecoando os gritos da galera que ele capturou, e tenta pegar novamente o cavalo que tinha esquecido. Porém, os dois não são puxados, pois estavam debaixo de coberturas. Assim que OJ acorda, ele liga para Emerald e explica que aquilo não era uma nave. Sim, galera, isso aqui não é uma nave alienígena. Inclusive, esse ser foi denominado como Oculonimbus Edocus, mas vamos usar o apelido de Jaqueta Jeans dado por OJ, que era o nome de um antigo cavalo deles. Bom, esse ser aparentemente foi inspirado em uma criatura Lovecraftiana chamada Flying Polyps, uma criatura capaz de extinguir a vida na Terra. Esse monstro é um caçador nato, que odeia ser visto e encara isso como uma ofensa. E digamos que aquela plateia de antes não deve ter deixado esse alien nem um pouco feliz. Eles têm uma capacidade de se tornar invisíveis quando quiserem, e podem manipular o vento e o ar para pegar suas vítimas para os céus. E provavelmente essa criatura já está há um bom tempo caçando nessas montanhas, já que no começo, aquelas moedas e chaves que foram cuspidas pelo monstro eram de pessoas que desapareceram nas redondezas, e Jupe, de alguma forma, sentiu que tinha uma conexão com o monstro, já que no incidente com o Gordon no show que ele fazia, após o macaco atacar todas as pessoas, ele foi cumprimentar Rick com um soquinho, mas acabou sendo finalizado antes disso, dando a sensação para Jupe de que ele podia controlar criaturas selvagens. Mas tudo que ele fez aqui foi não olhar diretamente nos olhos do macaco, e sim observar um calçado que tinha ficado em uma posição bem estranha. E ao fazer isso, o animal pode ter considerado um sinal de submissão. Ah, e existe uma pequena referência no filme sobre Charla Nash, a mulher que realmente foi atacada na realidade por um chimpanzé. E aqui ela é justamente a garota que fazia parte do show com o Rick, e também sobreviveu ao ataque, mas não teve a mesma sorte do garoto. Bom, digamos que ficar alimentando um predador alienígena com cavalos deve ser a mesma coisa que você alimentar um predador da terra. Só porque você deu comida para um animal selvagem não quer dizer que agora ele é seu amigo. E Jupe descobriu isso da pior forma possível, e ainda fez com que o alien demarcasse aquele lugar como sua área de caça. Provavelmente após esse pequeno incidente, com várias pessoas desaparecendo, o governo pode acabar se metendo para tentar descobrir o motivo ou para encobrir tudo, caso eles já saibam o que está por trás disso. E como isso é um monstro e não uma nave alienígena com escudos, provavelmente o exército conseguiria abater a criatura de alguma forma, com mísseis ou tiros de grande calibre caso fosse necessário. Já temos mais ou menos uma ideia de como esse organismo funciona, que seria com o tecido do seu corpo criando um tipo de campo de propulsão iônica que gera uma corrente de ar, fazendo o ser se movimentar. E esse mecanismo é o mesmo mecanismo que causa interrupção elétrica ao redor do Jaqueta Jeans. Logo que OJ avisa Emerald sobre o alien, tudo é desligado na fazenda. Angel, que estava no carro, consegue entrar correndo e se esconde debaixo de uma mesa. E provavelmente se você tivesse um porão seria o melhor lugar para correr agora. A criatura paira sobre a casa junto com os gritos dos que foram capturados. E então os gritos cessam e começam a chover objetos de todos os tipos na casa, junto com o sangue dos que foram finalizados. Isso aqui refere diretamente ao versículo de Naum apresentado no começo, que diz: "Eu jogarei toda imundície e te tratarei com desprezo, e farei de você um espetáculo." E logo depois de dar uma nova cor para a casa, a Jaqueta Jeans para em cima do carro de OJ, que é estúpido o suficiente para olhar se o monstro estava parado ali mesmo. Por fim, ela devolve de uma maneira nada agradável aquele cavalo falso que tinha engolido antes. Ok, essa não vai ser uma noite muito legal para o OJ. Assim que ele tivesse visto que a criatura estava pairando seu carro, ele deveria ter puxado o banco para trás e buscado ficar o mais incluído possível, já que se o cavalo tivesse sido lançado no banco do motorista, esse cara poderia ter se machucado seriamente. Além disso, parece que isso que o monstro fez foi apenas para se livrar desse bendito cavalo de plástico, que acabou ficando preso no seu corpo. Ela então devorou todas aquelas pessoas para conseguir criar um fluxo de sangue forte o suficiente para expelir o cavalo do seu interior. Agora, o motivo dela ter feito isso exatamente em cima da casa dos Haywood é só para mostrar o quão babaca um alien pode ser. Felizmente pela manhã, a criatura alada vai embora, fazendo com que tudo volte a funcionar, e OJ decide avançar com seu carro até a van de Angel. E então os dois que ficaram presos na casa saem correndo para a van também, e OJ percebe que aquilo era uma armadilha da Jaqueta Jeans, e lembra de algo que ele mesmo falava, para que não olhassem diretamente nos olhos do cavalo. E evitando o contato visual, eles conseguem fugir do lugar. Depois disso, o sumiço de mais de 40 pessoas em Água Dulce vira notícia, e acaba chamando a atenção de Host. Porém, do mesmo jeito que a morte do pai de OJ foi acobertada, agora foi dito que as 40 pessoas foram levadas por uma inundação relâmpago, o que não faz sentido algum de acontecer exatamente naquele local desértico que não possuía nenhum rio ou lago seco, ou qualquer evidência de uma fonte de água próxima dali. Além disso, esses eventos deixam um rastro
indicando o que aconteceu. Com certeza o governo sabe sobre o alien e está tentando acobertar o que está acontecendo para estudá-lo, ou tentar capturá-lo de alguma forma. Enquanto isso, o pessoal dá um tempo da fazenda, e O.J. diz que precisa voltar para lá e que o alien não vai te caçar caso você não olhe para ele. Chegando à fazenda, eles encontram um cineasta contemplando a camuflagem de nuvem que o monstro usa. Eles começam a pensar em um plano para atrair a criatura e não serem devorados no processo, para poderem filmar ela com uma câmera feita pelo próprio host, que não precisava de energia para funcionar. Eles pegam várias baterias de carros e bonecos birutas. Sim, esse é o nome dos bonecos de posto, pode pesquisar aí. E criam um perímetro para saber onde a jaqueta jeans estaria e poder filmar o alien. Durante a janta, Host referencia bizarramente a música The Purple People Eater, de 1958, que fala sobre um monstro de um olho que desceu à terra e devorava pessoas roxas. Bom, se você escutar a música, ela não é tão aterrorizante quanto o Host deixou ela. No dia seguinte, a equipe parte para executar o plano, com O.J. servindo de isca para o alien, enquanto Angel e Host ficam camuflados em uma montanha, e Emerald coloca uma música para atrair o monstro, e os bonecos de posto começam a funcionar. Porém, um repórter chega ao local. O cara comenta que toda aquela área era borrada no Google Maps, o que indica que o governo provavelmente estava envolvido nisso, e cobrindo todo o lugar para ninguém saber da criatura. E é óbvio que o repórter não vai embora conforme Emerald pediu. E aqui uma bela arma poderia resolver a situação, alegando que era propriedade privada. Fechar o portão com um cadeado também iria ajudar. O repórter segue com a sua moto elétrica diretamente para o campo elétrico nulo do alien. E vocês já sabem o que aconteceu com o cara, né? Mesmo voando longe da moto, ele sobreviveu. E O.J. decide bancar o herói e tentar salvar o repórter. É claro que mesmo todo arrebentado, ele tentou pegar sua câmera e não teve como salvá-lo. Porém, eles não conseguem filmar aquilo porque tinha acabado o filme da câmera. O alien volta atrás de O.J., com os gritos do repórter ecoando. Mas como ela não consegue diferenciar o que é real do que é humano, a jaqueta jeans começa a pegar vários bonecos. O.J. consegue atrair o monstro e usa um mini paraquedas para evitar que o alien sugue ele. Isso deixa a criatura bem brava. E mesmo após ter conseguido a filmagem, Host tem uma pilha de cineasta dizendo que a luz vai ficar perfeita logo logo, e pega uma câmera portátil para gravar sozinho no topo da montanha. Obviamente, isso aqui só iria terminar de uma forma, né? E digamos que ser triturado pelo sistema digestivo de um alien não deve ser nem um pouco agradável. Angel quase é sugado também, mas por sorte uma lona voa na cara dele, fazendo com que o coitado role montanha abaixo. E aí, a jaqueta jeans muda sua atenção para Emerald, destruindo o lugar que ela estava e quase puxando a mulher para os céus. Ok, antes de iniciar esse plano, talvez seria bom o O.J. ter avisado para a galera não olhar para o alien, já que esse é o principal meio de caça da criatura. Se você olhar, você é puxado. Angel acaba sendo puxado novamente, mas ele consegue astutamente enrolar todo o arame farpado na lona, e de alguma forma ele machucou o interior do alien. Porém, isso faz com que o monstro sofra uma transformação em uma mistura de balão com um polvo gigante, com o anjo da Bíblia antiga. Vou deixar vocês escolherem no comentário aí com o que é mais parecido. Ah, ele também foi inspirado no anjo Sarakiel do anime Evangelion. Após se transformar nesse lençol voador gigante, o alien divide sua atenção entre O.J. e Emerald, sendo que quem mais olhasse para ele fazia com que sua boca em forma de quadrado verde se abrisse na direção. O.J. chama a atenção da criatura o suficiente para a moto elétrica do repórter voltar a funcionar, e Emerald escapar até Jupiter Claim. O lençol o alien segue ela até o lugar, e chegando lá, Emerald solta um balão gigante em forma de cowboy como isca para a criatura, e depois usa o posto que tinha uma câmera apontada para o céu para tirar uma foto do monstro. A jaqueta jeans cai facilmente na armadilha e suga o balão, que assim que entra no seu sistema digestivo acaba explodindo e finalizando o alien. Vários repórteres chegam em seguida, e Emerald avista O.J. ao fundo. Bom, primeiramente vamos para o que pode ter acontecido com O.J. Existe quem acha que a visão de Emerald no final era apenas uma alucinação, e O.J. não estava realmente ali, porque ele se sacrificou anteriormente para salvar sua irmã. Porém, nós não vemos ele sendo puxado pelo alien, e pelo que vimos durante todo o plano da galera, é que ele sabia muito bem fugir da criatura, e não olhar para ela, evitando que o alien visse ele como uma caça. Isso acaba contrastando com o que aconteceu com o Jupe e o chimpanzé, já que ele sobreviveu ao surto do macaco sem um arranhão, pois mesmo que não intencionalmente, ele mostrou submissão ao animal, e O.J. conhecia muito bem de animais para acabar olhando para a jaqueta jeans e ser sugado logo no final. Até podemos levar em conta a música que Host cita antes do plano ser iniciado. Nela tem uma parte que diz que o monstro não comeu o homem, pois ele era muito durão, e isso pode acabar servindo para O.J., já que ele era o único que enfrentou o monstro várias vezes e sobreviveu, podendo ter ganho algum tipo de respeito. E como vemos, eles conseguiram finalizar a criatura no final, usando apenas um balão. Existem duas possíveis situações aqui. Se você topar com um alien e não tiver mais nada interessante
interessante para ele se alimentar, com certeza você viraria uma refeição, a menos que você fosse distraído o suficiente para não ver o monstro, ou por algum motivo não olhe diretamente para ele. Nesse tipo de situação em que você está sozinho, com certeza você iria precisar contar com um pouco de sorte. Agora, em um caso mais amplo, digamos que a criatura decidiu atacar uma grande cidade e tacar o terror na população. Com certeza, por causa da sua forma, ela seria rapidamente parada pelos militares, desde que eles não usassem nenhum tipo de munição com traços eletrônicos ou elétricos. Eles seriam capazes de finalizar a criatura. Não dá pra ter ideia de quão espessa seria a pele do monstro, mas com certeza seu interior não tem muita durabilidade. Até mesmo os civis que estiverem realmente dispostos a eliminar a criatura em vez de filmá-la para conseguir dinheiro e fama, iriam conseguir fazer isso, já que por ser um predador orgânico e não uma nave alienígena, uns tiros deveriam resolver o problema. Fala galera, esse foi como derrotar Não Olhe. O que vocês acharam do vídeo? E qual seria a sua estratégia para sobreviver? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando sua história de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você encontrar um animal selvagem, evite contato visual, para não acabar se tornando uma presa.